Vai que esse vídeo seu sai da bolha, aí tá a minha cara na internet falando mal da mulher sem um respaldo jurídico, eu não tô ficando louca. Tudo como o Ismael ensinou, supostamente. Supostamente. De nada eu posso... Hipoteticamente. Senador que tá fazendo CPI com ela tá com medo dela, eu não vou ter? Vou ter medo. E eu tenho medo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Camis. Meu nome é Joy. E sejam muito bem-vindos ao nosso canal Lady Queen TV. O mais badalado do Brasil. No mundo tá ligado que é caso sério. Tá na cara tapa e às vezes sem critério. Levar o legado sem o partido mistério. Trabalhar pra prosperar, ascensão do império. Vocês já devem ter visto no título aí que hoje o babado vai ser mais embaixo aqui, fica nervosa. Porque eu tô aqui do lado de uma fã fervorosa. Ela não veio com a camisa da Flor Flor, por quê? Porque ela achou um pouco demais. É um pouco apropriação, assim, gente. É. Só por isso. Preservação da criança, eu achei melhor. Mas a proteção dela do lado dela é a Flor Flor, depois eu mostro pra vocês. Eu sou fã número Fofobiuta. Demais. Fã número 1 dela. Já levei meu slipismo hoje, já tô assim, Já, inclusive ela me acordou com essa frase. na skin já do babado. Sim. Ela vai ter 3 filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Já tá planejada, amor? E se perdeu o engajamento até o quarto. Eu, Supostamente. Porque a vida é assim. Que nesse vídeo nada será afirmado sem a palavra supostamente, porque eu e minha amiga não temos dinheiro para o processo, né, Diva? Sim. Então, início de carreira, a gente tá assim mais reservada. Mais reservada. Então, Virginia, se você ver esse vídeo, considere isso uma homenagem, tá? Isso. Que- Tudo que a gente falar que é supostamente baseado na nossa visão de mundo a respeito dos fatos. Fonte. Não é verdade absoluta. Fonte Ismael. Fonte TikTok. Fonte não CPI foi das preciso. Bets. Fonte CPI. CPI. Vídeos Fonte do Felca. reclame aqui. Eu acho um pouco mais apropriado. Construção de imagem, né, amiga? Existe análise semiótica, tem um canal muito bom aqui no YouTube que fala sobre isso, que é o canal da Senhorita Bira, não sei se você já ouviu falar, e fala que basicamente é isso, né? Antes de você ser, você tem que parecer ser. E aí, pra mim, fica muito claro que a Virginia quis passar ali uma imagem de credibilidade, uma imagem mais infantilizada, de mais inocência, semelhante ao que a Suzane von Richthofen fez quando descobriram, né? A luzinha do Mickey Rosa. E assim, uma coisa até bem contraditória, se você for pra pensar. Não é uma estratégia tão acertada, porque uma das coisas que foi criticada na CPI das Bets é justamente essa infantilização da plataforma. Então, quando ela traz essa imagem infantilizada pra ela ali na CPI, naquele momento, no que ela estava fazendo, não foi muito estratégico pra ela. E até porque gera meio que um vínculo. Se você olha o stories da Virginia, eu não olho porque não é parte do conteúdo que me agrada e que me agrega. Também não. Mas, quando a gente olha a semiótica inteira que você fala assim, e vai olhar no detalhe o que a Virginia faz, ela posta stories das filhas, do filho, da família, pra atrair o engajamento, pra logo depois vir com uma propaganda, um story de bet, algo assim. Então, querendo ou não, fica meio com vinculação à imagem da criança, de certa forma. Sim. Porque não tem essa separação até onde ela tá mostrando o dia a dia dela e até onde ela tá mostrando o jogo. Até onde o jogo entra dentro da vida. Até onde ela tá jogando na frente das crianças. Até onde o story da criança é seguido do story do jogo. Então, até porque a gente sabe que muita gente que acompanha a Virginia é por causa das crianças. Porque se fossem Instagrams separados, eu acho que o público Sim. dela não seria essa quantidade massiva. Sim, e a gente fala muito isso da influência do anúncio, porque é muito diferente como quando eu, que sou atriz, ou até própria influencer mesmo, entro num estúdio pra fazer uma propaganda, porque ele tem um estúdio montado pra fazer isso. Então fica claro pra quem tá assistindo que é uma propaganda. Diferentemente de quando eu gravo um vídeo no meu story, onde eu estou na minha casa, e você se sente íntimo da pessoa quando você assiste esse story, e logo você vai ser influenciado por aquilo, né, gente? O próprio nome da profissão já fala, influência. A pessoa vai ver aquilo, ela se sente íntima da Virginia, ela se sente íntima dos filhos da família, e acaba se influenciando porque confia mesmo na imagem, né? É como se fosse como o sentimento que a gente tem pelo filho de um amigo. Isso. Tipo, sentimento Tem gente de que tio. tatua, né? Tipo, Tem gente que tatua o nome tatuagem da tua criança. da criança, é. Então eu acho assim, até onde é inteligência, até onde é marketing. Porque eu acho que, de fato, assim, ela tem uma equipe muito inteligente. Muito. Pra tudo que ela faz, inclusive pra montar a aparência, porque ela foi com a imagem da criança. Muito. Mas até onde o Brasil deixou esse circo chegar onde chegou também. Por quê? Porque os próprios senadores lá, inclusive um deles pediu pra tirar foto com ela, as próprias pessoas que estavam ali pra julgar o que ela tava fazendo, ela primeiro precisou bater palma pra ela e a forma que ela faz. Então, Sim. assim, a gente tem que entrar num paralelo de entender que, às vezes, a gente vive numa cultura que abraça o que esses influenciadores fazem. Então, eu acho que essas CPIs, de fato, foi uma pressão pública que aconteceu, até porque a gente veio aí da prisão da Deolane, que foi um escarcéu tremendo. Também, né? Mas quando a gente olha a forma que a Deolane foi tratada para a forma que
que a Virgínia foi tratada já tem até uma certa queda. Até o Rico, né? Se a gente for comparar a CPI, do dia que o Rico foi Foi o dia seguinte, ouvido, né? Na oitiva da CPI. E o dia que a Virgínia foi, e isso é uma coisa que o Rico falou, e uma das poucas coisas que eu concordei com ele é que o tratamento foi diferente. A gente percebe, inclusive, pelo nervosismo. O Rico aparenta estar muito mais nervoso com as perguntas, com os senadores, com tudo, do que a Virgínia. Parecia que ela estava assim na sala da casa dela, com o Leonardo Chilãozinho Chororó tocando uma viola, sabe? Só que quando a gente olha, por exemplo, lá mesmo, tem senadores ali que são supostamente amigos do sogro dela. Sim. Então a gente tem que olhar que são pessoas que vêm, a gente sabe que a política, o dinheiro, a pecuária, Andam as lado a lado vendas, ali. andam tudo muito juntos. Sim. Então ali ela estava confortável com muitas pessoas ali da extrema direita que são apoiados do sogro dela. Então são pessoas que ela estava, teoricamente, como se fosse uma reunião na casa do Leonardo. Se justifica ela estar confortável, porque de fato ela estava entre os dela, né? Ela estava entre os dela. Então é isso que às vezes a gente precisa captar e preocupar. O segundo passo pra mim foi, assim, cereja do bolo. Foi ela tentar se passar por uma pessoa distraída, inocente com a parte do canudo. Pra mim foi o fim. A título de exemplo, um vídeo que nós baixamos, por favor. Ó. Ah, não, aí não. Eu chupei o canudo. Sim. Ali pra mim foi algo muito forçadamente forçado. Muito forçada, amiga. Muito Não forçada. precisa. Porque o copo já era um complemento da série. O copo rosa, princesinha, o copo mais assim, infantilizado. Porque a Virgínia nunca aparece sem maquiagem ou com. Não daquela forma. Ou daquela forma. Não. Ela sempre aparece com penteados, com roupa, com cropped, sempre mostrando a lipoled dela que custa mais que uma casa. Então, assim, é muita coisa que às vezes a gente olhar no contexto, não parece ela. E assim, eu vi o pessoal fazendo uns memes, né? Chamando a Virgínia de analfabeta funcional, porque tinha momentos que os senadores falavam com ela e ela falava que não estava entendendo a pergunta, que não estava entendendo a pergunta. Eu acredito que é intencional, porque a construção da imagem, ela exige isso. É aquilo que eu falei, você tem que parecer ser uma coisa. Eu não acho que a Virgínia, com o capital que ela tem hoje, com o império financeiro que ela tem hoje, o acesso que ela tem hoje, ela de fato seja analfabeta. Naqueles momentos ali, pra mim, ela se fazer é uma estratégia pra ela não ter que responder, sabe? Então, eu vejo muita intencionalidade ali. Eu não acho que ela não entendeu a pergunta. Eu não acho que ela estava distraída. Eu não acho isso. Eu acho que ela fez intencional, sabe? É igual aquele recurso que ela utilizou lá, quando a Soraya perguntou a respeito do valor que ela estima que ela já recebeu com as publicidades. Me reserva o meu direito de ficar calada. É uma estratégia parecida. Olha, eu vou dar uma kit que não estou entendendo pra ele repetir a pergunta e daí eu ganho um tempo aqui pra eu ver o que eu vou falar. Eu entendo muito nesse sentido. Quem constrói o patrimônio que a Virgínia construiu tem uma intencionalidade, gente. É impossível você construir o patrimônio que ela tem sem intencionalidade, sem uma estratégia, sem uma inteligência. Então, pra mim, tudo arquitetado. Da hora que ela pisou ali na porta, com aqueles repórteres falando com ela, até o momento que ela saiu. Sim, envolver a família. Ela gosta de envolver a família dela, né? Puxando já disso aí, que era o terceiro ponto, que é todas as respostas delas serem sopradas pelo advogado. Pra mim, isso foi algo que me incomodou muito. Eu não vi tanto o Rico tendo esse suporte de ter essas respostas tão maquiadas, tão doutrinadas. E aí, às vezes, a gente leva a Virgínia até a meme, né? Eu sei que ela tem fãs de verdade, eu sei que... Até porque a Bolsonaro tem fãs, então por que a Virgínia não teria? Então a gente sabe que o brasileiro é meio acéfalo em determinados pontos. Mas, não que a gente supostamente não tô chamando os apoiadores de Virgínia de acéfalo, mas são carentes de alguma coisa. Talvez da vida que ela vende. Sim. Da família feliz, da família bem estruturada. Eu acho que a gente, enquanto Brasil mesmo, enquanto sociedade, a gente não estabelece tantos critérios ao admirar uma pessoa. Às vezes a pessoa tem vários pontos ali negativos, que às vezes vão contra você mesmo, sua classe, mas por ela ter uma família que você gostaria de ter, por ela ter uma condição financeira que você gostaria de ter, você tem ela como um ídolo. E aí você estabelece isso. Não, é Virgínia na terra, Deus no céu e é isso. Porque a Virgínia, ela não tem um conteúdo. Ela não passa informação. Ela não passa entretenimento. Ela passa ali, ela né? Só vende lifestyle. Então ela vende ali as filhas que todo mundo queria ter. Ela vende ali uma vida com o marido que todo mundo queria ter, um dinheiro. Então o conteúdo dela, ele mudou muito. Inclusive, uma das frases que ela falou ali, que ela já abre a abertura, inclusive, da fala dela, é falando que a vida dela começou a bombar na internet com o Zé, justamente porque já vem do perfil, porque ela é o quê? Ela excluiu o Resident totalmente. Sim. Até porque ela começou a ganhar o dinheiro. O primeiro vídeo dela bateu 1 milhão, ela tinha acabado de começar a namorar com o Resident. Então, assim, ela colocar o Zé Felipe é construção de quê? É construção da família, porque a partir do momento que ela tava com o Zé Felipe, que ela já começou com uma semana a namorar, com 3 meses casar, já tem a Maria Alice e já vai, então aquilo ali já é construção. Então, pra ela, é ali que começou. Então, tudo pra trás, ela não importa. Sim, muito bem observado, eu também percebi isso. Então, assim, é muito a questão de que é o que é importante pra ela. A carreira dela não começou como Zé Felipe. Não. A carreira dela, de fato, impulsionou em relação ao Zé Felipe, de fato, por causa da família que ela começou a vender e tal. Mas eu não acho que começou ali, e não acho que é o marco principal da carreira dela. Não.
E quando a gente olha as visualizações que teve da CPI, por exemplo, né? Eu tava olhando alguns vídeos, por exemplo, do G1, 14 milhões. Então, o Brasil, ele não... É o que eu falo sobre em relação ao brasileiro. Não é falta de informação. A informação chega. É falta de interpretar a informação, de entender a informação e de aceitar. Por quê? Porque a informação chegou pra todo mundo. Todo mundo tem... O mesmo Instagram que você usa pra acompanhar a Virgínia é o mesmo Instagram que você usou pra receber essa informação. Eu acho que também por pontos de interesse, amiga. Porque, por exemplo, hoje eu tava assistindo um vídeo daquele podcast Inteligência Limitada, onde a Soraya falou que a CPI, ela deu início desde outubro, novembro do ano passado. E desde então tem sido entrevistado os donos de bet, porque surgiu muito isso, né? O pessoal falando, mas vai entrevistar só a Virgínia? Só influenciador? Tem que investigar os donos da bet. Carlinhos, eu tô esperando a sua entrevista, inclusive, tá? Eu tô ansiosíssima pro Carlinhos. Ela nem dorme por conta disso. Então, assim, o pessoal fala, mas tem que investigar os donos da Bet, tem que escutar quem tá por trás e tudo. E aí, hoje, no Inteligência Limitada, eu vi a Soraya falando que já foram entrevistados os donos da Bet. Só que aí, quando é que a CPI começou a ganhar projeção e as pessoas começaram a comentar e assistir? Quando os influenciadores começaram a ser entrevistados. E até porque os donos das bets sempre foi um mistério. Muita gente falava, era Felipe Neto, era Neymar, então ninguém nem sabe quem são os donos da bets até então. É uma então, coisa bem camuflada. Sempre foram misteriosos, por quê? Porque são pessoas que sempre ficam bem mais apartadas de tudo, justamente pra deixar a cortina de fumaça, porque como era algo regular no Brasil, então não fazia sentido eles mostrarem a cara deles. Sim. Então, quando a gente fala dos donos da bet, a gente tem esse problema de que, de fato, o Brasil também não sabia quem era pra acompanhar. Sim. Mas aí a gente tem o ponto de que tem alguns pontos que eu raciocino em relação a isso. Primeiro que as pessoas que acompanham a Virgínia, elas já estão esperando o link dela. Porque são pessoas que já estão viciadas. Sim. Então são pessoas que vão acompanhar ela, muitos ali, já esperando o link justamente pra gente ter pra elas terem uma chance de ganhar, porque às vezes ela joga só pelo link da Virgínia ou algo assim, enfim. Então a gente tem que trabalhar também a parte de que a pessoa já está viciada, ela já está presa, de certa forma, ali, aquela vida. Então ela não tem muita opção. E quando a gente olhar a Virgínia também, a gente tem que olhar que a Virgínia... Gente, a Beth é o menor dos problemas pra ela. Ela já expôs o pai dela no leito de morte, né? Ela já dançou, fez vídeo de dancinha jogando as cinzas do pai dela no mar. Ela já televisionou o parto dela pelas redes e alugou quase que um hospital. Então, assim, eu acho que... Ela tem bastante polêmica também com a divulgação, né? De produtos que supostamente... Película anti-radiação. Só os produtos da WePink, gente. Tipo assim, quando você vai ver os reviews, e tem gente que ainda gosta. Tem gente que gosta. Que demora 40 dias, 60 dias pra chegar um produto. Quando chega, tá aberto, tá vazado, tá assim... Aquele novo agora que é o esfoliante dela, que empedra. Então, assim, são muitas coisas que as pessoas continuam, porque as pessoas... Eu acho que, no fundo, ela até pra ela faz muito bem. Porque, por exemplo, o Body Splash, todo mundo queria comprar pra poder sentir o cheiro. Sim, é engajamento. Então, é engajamento. Então, tipo assim, ela não... A questão é... E agora eu vou falar supostamente. Pra Virgínia, não importa se ela vai prejudicar alguém pra ter lucro. Porque ela sempre fez isso. Então, a Beth é só mais uma. Porque ela vender um produto quebrado... ela já tá sabendo que ela vai prejudicar a pessoa. Os óculos que ela vendeu e nunca chegaram pras pessoas. Então são muitas coisas que você for analisar dentro da WePink. Aquela... Gente, fim do mundo pra mim. Foi ela ficar um mês comendo ovo só pra lançar o whey de ovo. Se a gente for olhar, assim... Pra ela, as bets são o menos pior. O que eu acho que pega das bets é porque, assim, a gente, infelizmente, como brasileiros, nós estamos muito acostumados, não acostumados, mas habituados a ver pessoas sendo lesadas. Código do consumidor existe por uma razão. A gente vê direto, né, naquele canal lá do Ben Mendes, tem do Celso Russomano também. Então, assim, já existe um histórico disso no Brasil. O problema das bets é que agora os olhos que estão virados para as bets são os da saúde pública. Tem médicos falando sobre a ludomania. Hoje a ludomania já é considerado como um vício, tal qual o vício em cigarro, tal qual o vício em bebida. Então, eu acho que gera um impacto maior e gera um dano à imagem da Virgínia. Porque até onde tem pessoas reclamando dos produtos, ela vem no stories, supostamente, e fala, gente, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai. E isso é uma máxima pra qualquer produto, pra qualquer canal, pra qualquer serviço. Mas a partir do momento que tem um médico falando que você está fomentando o vício em pessoas e já tem pesquisas, né, quem assistiu a CPI das bets e os canais que estão falando sobre isso sabe, que já tem pesquisas mostrando que tem pessoas que pegam dinheiro do Bolsa Família, então literalmente pessoas que já não têm o que comer, tira pra poder jogar, isso gera um prejuízo na sua imagem. Tanto que você viu aí que o Cauã Raymond, que tava fazendo anúncio de bet, ele parou. Porque ele percebeu que tava gerando um dano à imagem dele. Então, assim, eu acho que no caso das bets, tem uma projeção maior do que as outras coisas que ela fez. Então, talvez ela se sinta mais acuada, digamos assim, a parar de fazer, porque gera um dano à imagem. E ela sobrevive de imagem, né, amiga? Toda influência sobrevive. Mas será que a imagem dela ela vai se importar tanto? Porque ela não, em momento nenhum, ela falou que ia refletir sobre quando chegasse em casa, mas em momento nenhum, e mesmo, eu até vi uma entrevista depois de umas pessoas que abordaram ela na rua, perguntaram sobre, ela não respondeu, ela simplesmente ignorou a pergunta. Então, assim, até onde será que ela vai parar mesmo? Porque o lucro é muito grande. Se a gente for
olhar em relação ao contrato, que ela falou que não sabe, mas todo mundo sabe que você recebe uma porcentagem. O influenciador, por exemplo, você apostou. Eu apostei R$100. Joyce é a influenciadora que gerou o link pra mim. Se eu perder esses R$100, Joyce recebe de 30 a 50 reais desses 100. Então uma Sim. parte vai pra Joyce. Então, querendo ou não, pra ela, pelo número massivo de seguidores que ela tem, talvez pra ela não seja vantajoso parar em relação à imagem. Talvez o patrimônio que ela construiu hoje e que ela ainda pode construir, eu acho que talvez ela não... Eu acho supostamente na minha cabeça que ela não vai parar, porque pra ela é mais lucrativo, talvez, do que a WePink, por exemplo. Mas ela tá tendo queda de engajamento, né? A gente tá vendo, desde a Outro CPI filho. das Bets, ela perdeu, acho que, 500 mil seguidores, desde a CPI. Então, assim, é o que eu tô falando. Eu acho que tem gente que percebe logo e já vira a chave. E eu acho que a Virginia vai pagar pra ver. Tipo assim, ela vai até o momento, só que eu penso também que chegar ao ponto que vai prejudicar ela, lógico, ela não vai parar porque, eu percebi que isso faz mal pras pessoas. Não, ela não vai parar por isso. Ela vai parar quando começar a mexer no bolso dela. Quando ela vê que realmente não vai dar. Ou quando o lucro dela parar, Diminuir. diminuir e na balança pesar mais do que o engajamento. Porque aí ela vai parar, vai se renovar, vai falar que chegou um novo filho, e que esse novo filho supostamente vai ser a mudança de vida dela virada da chave. Isso. Mas o que pega pra mim muito, por exemplo, também, é ela usar a palavra de Deus pra tudo. Então ela já começa, Deus abençoe a nossa audiência. Pra mim, ela associar a imagem de Deus a ela também é algo muito que pega bastante. Por quê? Porque a gente sabe que ela defende Deus, pátria e família. Foco. Sim. Ponto. Mas até onde esse discurso dela de Deus é o que mantém as pessoas. Por quê? Porque a fé engaja. A fé engaja. Então ela falando que foi Deus que deu tudo aquilo pra ela, teoricamente faz com que as pessoas achem que se Deus deu pra ela isso, eu vou apostar e vou ganhar, vou chegar no dinheiro que ela tem. Porque Deus é pra todo mundo, né? Se Então, Deus deu pra ela, por que não pra mim? é a venda do sonho americano, né, amiga? E é uma coisa que convence. Porque quando você vive no Brasil, onde boa parte das pessoas vive com um salário mínimo ou menos, as pessoas elas têm essa ânsia de crescer na vida. E quando você vende o sonho americano, o que é o sonho americano? Eu nasci pobre, e aí eu trabalhei muito, e aí hoje eu consegui alçar, eu consegui conquistar essa condição financeira que eu tenho hoje. Isso convence as pessoas, né? Quem que não quer isso? Uma pessoa que tá aí trabalhando 12 horas por dia, pega um ônibus 2 horas pra ir, 2 pra voltar. Essa pessoa não vai querer essa melhora de vida? Todo mundo quer. E muitas vezes é o que o Felca mesmo falou. Como que a pessoa não vai querer pegar os R$100 pra apostar, pra virar 1.000 e ser o dinheiro do aluguel do mês? Então, às vezes, aquele 500 que faria a diferença no seu aluguel, você perde tudo e volta pra estaca zero. Justamente porque você tem essa imagem, tipo assim, não, vai acontecer. Se a Virgínia, que é uma pessoa cristã, que é uma pessoa de Deus no coração, que Deus ajudando a vida dela, tá falando que vai dar certo porque Deus deu pra ela isso, Deus vai me dar também. Deus não vai me abandonar. E pra você é que já brincar, tá- é brincar além de saúde mental, é brincar com a fé das pessoas, é brincar com é muitas camadas que pra gente fica até complicado a gente olhar a olho nu. Outra coisa. Sim, mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Hoje a gente tem muitos temas pra falar, né? A gente tinha 4 temas pra Joyce escolher, mas ela é muito fã da Virgínia, como vocês podem saber e perceber, né? Por isso que eu falei que tinha que ser ela. Porque É isso, gente. Vamos engajar e vai dar certo. beijo, E é isso. Se inscrevam nesse canal que é maravilhoso. Ajudem a curte, minha comenta, amiga. compartilha. E É isso. volta que a Joy vai voltar quando ela tiver o canal dela